Bom dia, assim diz o Senhor para nós. 1 João, capítulo 4, versículo 6. Nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, que não pertence a Deus, não nos ouve. Nisto, ou seja, neste fato, conhecemos nós o espírito da verdade, de Deus, e o espírito do erro, da mentira, do diabo, do maligno. 1 João, capítulo 4, versículo 6. Mas quais são os tipos de espíritos que existem? São dois tipos: o espírito da verdade, de Deus, e o espírito do erro, da mentira, do diabo, do maligno, como está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 6. Mas como sabemos se nós somos de Deus, se nós pertencemos a Deus, ao espírito da verdade? 1 João, capítulo 4, versículo 6, gente, da seguinte maneira: se nós somos de Deus, se nós pertencemos a Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos quando pregamos a palavra de Deus. Mas aquele que não é de Deus, aquele que pertence ao espírito do erro e da mentira, do diabo, do maligno, não nos ouve quando pregamos a palavra de Deus, como está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 6. Por que aquele que pertence ao espírito do erro, da mentira, do diabo, do maligno, não nos ouve? 1 João, capítulo 4, versículo 20. Porque são mentirosos, gente. Pois se alguém diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Como está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 20. João, capítulo 8, versículo 42. Porque a verdade, gente, é como disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu, Jesus Cristo, saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele, o Deus Pai, o Espírito da verdade, me enviou. Como está escrito em João, capítulo 8, versículo 42. Gente, porque a verdade é como o Filho de Deus declarou: vós tendes por pai ao diabo, ao espírito do erro e da mentira, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele, o diabo, o espírito do erro e da mentira, foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não existe verdade nele. Quando ele, o diabo, o espírito do erro e da mentira, fala mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, como está escrito em João, capítulo 8, versículo 44. Porque nós sabemos que somos de Deus, do Espírito da verdade, e que todo mundo está no maligno, na mão do espírito do erro, da mentira, como está escrito em 1 João, capítulo 5, versículo 19. Gente, porque quem é de Deus, quem pertence a Deus, ao Espírito da verdade, escuta as palavras de Deus. É por isso que vós não as escutais, porque não sois de Deus, como está escrito em João, capítulo 8, versículo 47. Porque aqueles que são do espírito do erro e da mentira, do mundo são. Por isso falam do mundo, falam somente dos seus erros e das suas mentiras, e o mundo os ouve, como está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 5. Gente, porque todo mundo está no maligno, na mão do espírito do erro e da mentira, como está escrito em 1 João, capítulo 5, versículo 19.
Jesus te ama. Nós somos de Deus. Nós pertencemos a Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos quando pregamos a palavra de Deus. Aquele que não é de Deus, que não pertence a Deus, não nos ouve quando pregamos a palavra de Deus. Nisto, ou seja, neste fato, conhecemos nós o espírito da verdade, de Deus, e o espírito do erro, da mentira, do diabo, do maligno, como está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 6. Amém? Dani e Miguel.